Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um podcast Fala Doutor, que é feito pela Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. Hoje já estamos chegando ao nosso episódio de número 53. E lembrando a todos que todos os episódios, todos esses podcasts gravados pela APM São José dos Campos, eles estão presentes no YouTube, tanto da APM São José dos Campos, como na TV APM, Associação Paulista de Medicina Estadual. E você, ingressando no site de qualquer uma dessas duas instituições, você também tem acesso direto a esses podcasts. Além disso, esses podcasts também eles ficam gravados pelo Spotify. Então, quem tem o pessoal mais jovem que tem o acesso a isso, né, sabe facilmente entrar no Spotify, é o Fala Doutor. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante. É um tema, algo que acomete a saúde feminina, mas não deixa de ser de interesse de todos. Hoje nós vamos falar sobre endometriose e infertilidade. O número de casos de endometriose que acabam não sendo tratados, que acabam evoluindo para a infertilidade, não é pouco. Então, a importância desse tema ser tratado pela gente, né? E tudo que a gente fala nesses temas é direcionado mais para um público leigo, né? Que não tem um contato, não tem a facilidade de contar, de acessar essas informações. Por isso que essas informações a gente sempre traga um colega que seja especializado nessa área, porque é importante que a gente passe informações de qualidade. Hoje, infelizmente, nesse mundo de fake news que estamos vivendo, né, informações de qualidade são muito importantes para que todos tenham acesso. E hoje, para falar sobre esse tema, vem me ajudar aqui, né? Eu agradeço muito o Dr. Fábio Biagioni Lopes. Dr. Fábio Biagioni Lopes é filho do Dr. Ronaldo Lopes, né? Que é um ginecologista obstetra, já está há bastante tempo em nossa cidade, muitos devem conhecer. E talvez hoje a situação tenha se invertido, né? Talvez hoje o Dr. Ronaldo Lopes, que é o pai do Dr. Fábio. E a vida é assim mesmo, né? E com certeza é uma honra para o doutor Ronaldo ter um filho que se deu tão bem na profissão, né? Ainda mais na área que ele também seguiu, né? E o doutor Fábio Biagioni Lopes, ele é médico ginecologista, ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1994, ou seja, já se passaram 30 anos, né? 30 anos, perdão. E lá ele fez a residência, né? No Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e depois ele acabou se especializando em histeroscopia, em videolaparoscopia, cada nome bonito, né? Depois eu vou pedir para ele me falar, né? Videolaparoscopia ginecológica, né? E endometriose e reprodução humana. E atualmente ele é o responsável pela Fertility Medicinal Group. Fertility Medicine. Aqui em São José dos Campos, né? Olha que nome chique, né? Mas antes de tudo isso, antes de começar as perguntas, eu gostaria que o Dr. Fábio se apresentasse, depois nós começamos as perguntas. Perfeito, Otto. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar participando
Agradeço você, agradeço a PM pela oportunidade, agradeço as palavras em relação ao meu pai, de quem eu me orgulho muito, grande ginecologista obstetra. Eu, infelizmente, não me dei muito bem com obstetrícia, não foi uma coisa que eu gostei, então eu caí para o lado da ginecologia. Então, agradeço, eu acho que admiro muito aqui esse tipo de trabalho, que presta aí um serviço de utilidade pública, do ponto de vista de saúde, fundamental, para falar de temas diversos. Hoje, a gente vai falar um pouquinho de endometriose, né? E no caso, quando a gente fala de endometriose, a gente tem dois aspectos importantes que, por vezes, as abordagens são meio diferentes. Então, a endometriose dor é uma situação e a endometriose de infertilidade é outra situação. E muitas vezes elas coexistem. Então, isso traz uma complexidade grande na abordagem da doença, né? Perfeito. Mas antes, doutor Fábio, eu queria que você comentasse comigo, né? Você acabou se subespecializando, né, em Exato. histeroscopia e videolaparoscopia Sim. ginecológica, né? Então, para quem não sabe, o que vem a ser a histeroscopia e a videolaparoscopia? A laparoscopia são meros acessos cirúrgicos, né, que a gente tem para abordar algumas patologias em ginecologia. A videolaparoscopia é aquela cirurgia que a gente utiliza em portais, em pequenas incisões para acessar o abdômen e trabalhar em cima de algumas doenças. Então, é considerada uma cirurgia minimamente invasiva, Exato. né? Então, por exemplo, a endometriose hoje não é uma doença que cabe-se operar por via aberta, né? Uma exceção, casos de urgência onde você não dispõe. Mas seja a cirurgia videolaparoscópica ou a videolaparoscópica robótica assistida, essa é uma tendência hoje, vai trazer resultados melhor recuperação para paciente, menos dor pós-operatória, são as vantagens, né, da laparoscopia na abordagem das cirurgias ginecológicas. A esteroscopia é uma cirurgia que trabalha no interior do útero, então com uma câmera a gente adentra o útero e consegue ali ressecar pólipos, miomas, sinecas, diferentes patologias uterinas e também serve muito para investigação dos quadros de infertilidade. Então, há anos, mais de 20 anos que eu trabalho fazendo esse tipo de cirurgia e acaba naturalmente eu caindo para tratar a endometriose, que é uma patologia Perfeito. muito bem abordada nisso. E infertilidade foi a consequência também. Muito bom. Mas afinal, né, o que é endometriose, né? E qual que é a frequência dessa doença? Frequência a gente tem aí na população em idade reprodutiva ao redor de 10% das mulheres acometidas. Então, é uma frequência grande, responsável por um grande impacto na saúde da mulher, a qualidade de vida da mulher. Agora, quando você vai ver mulheres com infertilidade, a gente tem aí uns 50% das pacientes com endometriose. Isso não quer dizer que toda paciente que tem endometriose é infértil. Então, isso não dá para fazer essa correlação, mas incide mais em pacientes inférteis. E do ponto de vista de dor, ela é responsável por 60% das mulheres que têm dor pélvica crônica, né? É um padrão de dor específico que a gente consegue triar clinicamente. Mas o que é a doença em si, né? Endométrio é aquele tecido que recobre o útero por dentro da sua cavidade e que descama mensalmente na forma de menstruação todo mês, naquela mulher que ovula. O endométrio, ele, por vezes, em 90% das mulheres, ele cai para dentro da barriga via trompas. Então, você vai ter sangue menstrual depositado na pelve. E por diferentes condições, sejam condições genéticas, predisposição imunológica, fatores ambientais, condições que a gente chama hoje de epigenéticas, várias condições hormonais, inclusive, e por isso que ela é acometida principalmente na idade reprodutiva. Então, ela não é uma doença de mulheres em menopausa, apesar de que uns 2% de mulheres menopausadas podem vir a ter sintomas, mas ela acaba impactando as mulheres em idade reprodutiva muito mais. Então,
É uma doença que pode ter um caráter evolutivo. Esses implantes que caem dentro da barriga podem progredir, eles vão causar uma reação inflamatória, então ela é considerada uma doença inflamatória crônica e com repercussão na pelve, levando ali um processo inflamatório crônico que gera, o principal sintoma é dor, né? E aí o padrão de dor é variável, né? Isso. Então, pegando esse gancho, né, e como que eu suspeito, né, que uma paciente tem endometriose? Sim, o padrão de dor, ele é muito relacionado à menstruação. Então, são, em geral, sintomas cíclicos. O principal sintoma é a dismenorreia, ou seja, as cólicas menstruais. Não é qualquer cólica menstrual que a gente faz suspeitar de endometriose. Quase toda menina ou mulher tem um pouco de cólica menstrual. Aquele padrão incapacitante, onde a adolescente deixa de frequentar a escola, deixa de trabalhar por conta da cólica, faz suspeitar. Outros sintomas: dor na relação, aquela dor de profundidade, quando o pênis bate no fundo da vagina, a mulher sente dor. Dependendo de onde está localizada a doença, porque ela pode acometer diferentes órgãos na pelve, inclusive intestino, bexiga, você vai ter sintomas intestinais ou urinários cíclicos, dor do tipo cólica intestinal, dor irradiada para o ânus, sempre naquela fase, eventualmente, em situações mais avançadas, sangramento intestinal, e do lado urinário, eventualmente também aquela dor a urinar no período menstrual. Ela pode acometer lugares à distância, que não só a pelve, então você tem também endometriose, por exemplo, diafragmática, onde você vai ter aquela dor catamenial, que a gente chama, ou seja, uma escapulalgia, tem uma dor no ombro direito, em geral no período menstrual, até com eventual pneumotórax espontâneo no Caramba. período menstrual, casos mais avançados, obviamente, e raros, tá? Mas pode acometer apêndice, até em pulmão é encontrado endometriose. Então, assim, a clínica, ela é muito importante para fazer suspeitar. Outro aspecto importante é a infertilidade e os exames de imagem são fundamentais para que a gente consiga confirmar a presença uma vez suspeitado. O exame físico, ele é bom para diagnosticar, mas ele pode deixar passar o toque vaginal. Então, exames de imagem bem feitos para o profissional treinado para fazer isso. Não é qualquer profissional que vê bem endometriose, mas são exames que ajudam a gente a confirmar a doença e preparar para um eventual procedimento cirúrgico. No passado, só a laparoscopia era confirmativa da doença. Hoje, os exames de imagem já chegaram num nível que conseguimos já Perfeito. predizer a doença com uma certeza maior. Daí, com toda essa gama de comprometimento na mulher, né? Inclusive acometendo outros órgãos, que não é só o útero, né? Às vezes pode acometer outros órgãos. Então, é uma doença que chega a ter tratamento e ela pode vir a ter cura? Tratamento, sim. A cura, ela pode ser uma doença controlada, tá? A gente nunca pode falar de recidiva, que não possa vir a recidivar, e passa muito por controle de sintomas, né? Então, os tratamentos passam por tratamentos hormonais, tratamentos cirúrgicos, e no caso de infertilidade, muitas vezes a gente vai recorrer à reprodução assistida, né? Então, muitos dos tratamentos podem deixar ou a doença silente e a gente pode praticamente eliminar, mas existe uma certa percentagem de recidiva mesmo pós-cirúrgica, quando você vai ver as pacientes operadas de endometriose mais grave, uns 50% em 5 anos vai recidivar. Então, ela precisa ser controlada após uma cirurgia. É muito comum a gente entrar com algum tratamento hormonal para deixar ela o mais silente possível. Muito bom, viu? E nas mulheres, né, é uma doença que acomete as mulheres, né? Quais os tipos de endometriose que acomete as mulheres? A gente tem basicamente três
tipos de endometriose que são descritos, né? Aquela endometriose onde os implantes são meramente superficiais na pelve, a gente chama de endometriose superficial. A gente tem aquela endometriose que acomete o ovário, na forma de cistos de endometriose, os chamados endometriomas, que tem um conteúdo sanguinolento meio achocolatado, é típico, e que, porque essa endometriose, toda vez que a mulher menstrua, aqueles focos de endometriose também sangram, e esse sangue vai acumulando no ovário, na forma de um cisto, e esses endometriomas, inclusive, têm uma grande relação com dor e são marcadores de doença profunda, que é o terceiro tipo de doença, que é a doença que envolve maior sintomatologia e maior risco cirúrgico também. Por quê? Porque ela é profunda no sentido de invadir algumas estruturas, alguns órgãos pélvicos. Então, às vezes a gente vai ter endometriose invadindo o intestino, a superfície do intestino aprofundando, invadindo bexiga, invadindo ureter, obstruindo o ureter, né? Pegando o diafragma. Então, todas essas são doenças profundas. E existe essa correlação entre endometrioma e doença profunda. A doença profunda é a mais sintomática. Muito bom, né? Quer dizer, não é tão simples, né, como muitas vezes a pessoa pensa, né? E por que que ela pode vir a causar infertilidade? Parece que não são todos os casos que Exato. levam à infertilidade, né? É uma doença complexa, né, que a gente não entende, e alguns acham até que a doença tem um certo espectro de apresentação, e a gente poderia estar falando de diferentes doenças, né? Então, por que que algumas mulheres têm, às vezes, endometriose super avançada e não são sintomáticas, e são férteis, e descobrem numa cesárea a presença de endometriose, e pacientes com endometriose mais leve, eventualmente, são muito sintomáticas. Então, é muito complexo o entendimento, né? Mas falando Sim. de infertilidade, fica óbvio quando a gente tem uma doença mais avançada, onde a distorção anatômica é grande, cometimento de trompas, relação trompa e ovário prejudicada, isso não permite a captação dos óvulos pela trompa. Então, algo meramente mecânico, aderências e tudo mais. Mas a gente sabe também que o ambiente do sistema reprodutor feminino na pacientes com endometriose é meio hostil no sentido de que a gente tem um processo inflamatório, substâncias inflamatórias que são hostis ao processo reprodutivo, afetando a qualidade de óvulo, qualidade de embrião, afetando motilidade de espermatozoides. Então, muitas coisas, por vezes bioquímicas, biomoleculares ali, afetam de maneira negativa o processo reprodutivo. As mulheres com endometriose, é importante a gente ficar atento, porque elas tendem a ter um quadro de reserva de óvulos diminuída ao longo da idade. A gente sabe que a reserva de óvulo da mulher cai com a idade, isso é natural. Sim. Porém, algumas mulheres têm uma tendência a ter essa perda mais acelerada, e endometriose é um fator de risco para isso. Então, a gente tem que sempre estar atento para não perder o timing, porque essas mulheres, principalmente quando operadas, mal operadas, ou operadas várias vezes, pensem que a gente vai mexer no ovário, tirando esses cistos, a gente está levando muitas vezes tecido e óvulos embora. E acaba acontecendo que essa mulher vai ser surpreendida por uma falência ovariana mais precoce do que se esperaria, e ela perdeu o timing para engravidar. E em relação à receptividade do endométrio ao embrião, ou seja, o útero tem que ser receptivo ao embrião. Parece que existem trabalhos mostrando que esse endométrio dentro do útero, ele já tem um perfil diferente, e ele tem marcadores ali de implantação que destoam do que comparando a uma mulher fértil. Então, parece que a receptividade também pode ser uma causa. Então, vejam que tem múltiplos aspectos que podem ser interferidos, e talvez por isso nem todas as pacientes tenham o mesmo perfil, e algumas vão engravidar e outras não. Legal. Você sabe que eu vou te fazer uma pergunta agora que pode, talvez fuja um pouquinho do assunto que trouxe você até aqui.
mas eu sei do seu conhecimento nessa área, né? Hoje se fala muito, hoje eu tenho escutado alguns comentários assim de talvez de, não digo de se fazer uma campanha, mas prevenir as mulheres, porque hoje elas estão se engravidando cada vez mais tarde. Perfeito. E talvez, né, a qualidade desse óvulo, de acordo com a idade, cai muito, né? A quantidade também é bem menor. E então, não digo de se fazer uma campanha, mas de se alertar as mulheres, se que puderem engravidar mais cedo, seria teoricamente o ideal, né? Sim. O que que você poderia me falar sobre isso? Isso é uma curiosidade que eu acho que É, até cabe aqui no. claro, perfeitamente. Eu acho que isso é o centro da discussão, né? A gente está falando de uma doença, mas a gente Sim, tem várias outras condições que também merecem ser. Você veja que isso é um comportamento social, né? A questão de a sim, mulher adiar por questão de trabalho, eventuais relacionamentos que não duram tanto hoje, tudo isso sim, levando à gravidez mais tardiamente. Existem vários movimentos tentando alertar, mas isso, obviamente, tem que partir do chão, né? O que é o sim, chão? O chão dos médicos, sejam os generalistas, mas principalmente os ginecologistas, precisavam alertar com mais frequência sobre esses aspectos. Entender o perfil da paciente, perguntar sobre o interesse e já orientar, porque hoje nós temos opções. Lógico que isso envolve custo, mas hoje a mulher que tem uma carreira promissora, onde ela não vai poder engravidar, ela vai precisar adiar por conta disso, ela tem que fazer escolhas. Porém, o congelamento de óvulos é uma realidade hoje já de aplicabilidade muito realizada hoje no Brasil, no mundo inteiro. E a mulher, quanto antes decidir sobre congelar óvulos, melhor qualidade de óvulos e maior quantidade de óvulos ela vai ter. Então, essa é uma orientação que deve ser feita. Infelizmente, o SUS não cobre isso, mas ela precisa estar alerta ou mudar o seu planejamento familiar. Então, ela precisa estar pensando nisso, né? Muitas mulheres que chegam no consultório, adolescentes ou jovens, falam, bom, doutor, eu não quero ter filhos. Eu volta e meia falo, bom, você está falando isso agora, no mundo dá voltas, exato. nós a maternidade em algum momento bate, então eu acho que a gente tem que estar sempre pensando nisso, na possibilidade de prevenção, né? E você diz, né, o SUS não cobre hoje, né? Pode ser que daqui a algum tempo também comece É, a dar essa cobertura, né? alguns hospitais e escolas fazem tratamento de reprodução, mas congelamento preventivo para preservação ainda não. Eu acho que está longe de acontecer isso, mas Perfeito, é uma situação de saúde pública também, pela perfeito. mudança do perfil da sociedade, né? Mas agora voltando à endometriose em si, né? O tratamento Remoção. cirúrgico, né? Ele é eficiente para a, reverter esse quadro de infertilidade. E quando que o tratamento cirúrgico vem a ser indicado? Certo. O tratamento cirúrgico ele é bem estabelecido para a questão dor, em termos de eficiência. Obviamente que para a questão dor a gente tem a possibilidade de tratamento hormonal. Na falha, o único tratamento que a gente tem é o cirúrgico. E ele é bem eficiente. Quanto mais a gente for radical na erradicação cirúrgica da doença, melhora dos sintomas. Porém, esse é o dilema para paciente que tem desejo reprodutivo. A radicalidade, se para a dor ela funciona bem, a radicalidade para a infertilidade ela pode ser deletéria. Então, a abordagem, por exemplo, do endometrioma ovariano vai trazer o custo da diminuição da reserva. Então, ele é, sim, oferecido. Eu acho que a indicação é mais para o perfil de pacientes jovens, com boa reserva de óvulos.
que sejam também sintomáticas, porque elas vão ter um ganho secundário, fora o tratamento da infertilidade, vão melhorar o processo de dor, provavelmente. Mas a gente tem que saber que assim, a eficácia, trazer essa paciente para a normalidade, isso já não acontece. Então, quando a gente fala de endometriose, a gente classifica basicamente em 2 grupos, aquela doença mais leve, uma doença, isso de uma maneira grosseira, tá? Uma doença mais leve e uma doença mais grave. Os trabalhos de doença, em relação à doença grave, trazem aí a cirurgia impactando positivamente em 40%, 42% de chance de gravidez num follow-up aí de 1 a 2 anos, tá? O que é um resultado modesto, 40% só engravidando. Para a doença mais leve, onde nem sempre a paciente é tão sintomática e a paciente vai investigar uma infertilidade, e na investigação, fazer uma laparoscopia muitas vezes faz parte do protocolo, você se depara com uma doença sutil. Tem uma revisão já mais antiga, mas bem clássica, mostrando que a gente precisaria operar mais ou menos 12 pacientes para ter uma gravidez, né? A gente chama de number need to treat, ou seja, quantas gravidezes eu consigo a mais, quantas cirurgias eu preciso fazer para conseguir uma gravidez. Então, 12 cirurgias para uma gravidez, se isso é um câncer, é ótimo, você salvou uma vida. Mas para uma infertilidade, onde colocando na balança riscos cirúrgicos e tudo mais, isso não é um resultado assim tão bom. Mas eu acho que tem uma indicação, como eu disse, em pacientes jovens, com reserva boa, sintomáticas, e que tem a chance de tentar, principalmente quando ela não tem nenhum fator associado, porque infertilidade é uma coisa complexa. Fertilidade a gente não deve sentar no diagnóstico exclusivo da doença, tanto é que o primeiro exame que a gente pede para um casal infértil não é ultrassom, não é nada, é um espermograma. Exato. Teoricamente, é o primeiro exame que deve ser pedido, porque ele vai triar para a gente o que se fazer depois. Então, na vigência de vários fatores, achar que a cirurgia vai resolver, por vezes é só trazer custo e morbidade. Perfeito, né? E você já estava comentando alguma coisa, né? O tratamento cirúrgico, ele envolve muitos riscos ou não? Então, para essa doença superficial, a doença mais leve, ou mesmo para a doença ovariana, em geral, a gente não tem tantos riscos, fora a eventual perda de tempo, porque se ela não for efetiva, se é uma paciente mais velha, isso vai prejudicar as chances dela. Ela teria outra alternativa, por exemplo, uma reprodução assistida. Perfeito. E para o ovário, eventualmente, a perda da reserva ovariana. Então, mas do ponto de vista de complicações cirúrgicas, a gente está falando mais da doença profunda, aquelas que invadem intestino, ureter, bexiga. Aí sim a gente tem aí uma taxa de complicações que tem que ser pesada e que ela é aceitável para pacientes que têm dor, porque a qualidade de vida é muito ruim. Porém, para paciente que tem infertilidade e não é tão sintomática assim, talvez a eficiência de um tratamento de reprodução assistida para obter a gravidez seja muito maior e menos arriscada, apesar de envolver custo, né? Quando a gente vai falar de custo, o negócio complica, mas do ponto de vista de eficiência... Você tem que oferecer para o paciente também o que é o melhor, né? Às vezes não é o que é possível, né? Para uma paciente, eventualmente, a gente tem vários caminhos. Então, ela precisa entrar na tomada de decisão sobre o que fazer, né? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora, talvez seja até um pouco de ignorância minha. Mas recentemente teve um colega que veio nos falar aqui sobre radiologia intervencionista, né? E estava comentando aí, são coisas diferentes, né? O mioma e a endometriose, né? Uma intervenção que eles fazem hoje, se não me engano, é na embolização da artéria uterina, né? Levando a, muitas vezes... Uma atrofia do mioma. Exato, que é uma coisa, então, minimamente invasiva e com um resultado, teoricamente, muito bom, né?
Assim, em relação ao mioma, a endometriose, o É, que... mioma e endometriose são doenças bem frequentemente coexistentes, né? São Sim, ambas estrogênio dependentes, dependem do hormônio feminino, e perfeito. então não é incomum a gente encontrar endometriose em pacientes que têm miomas, né? O tratamento por embolização, né, de miomas, foi já bem estabelecido. Ele regrediu um pouco, retroagiu um pouquinho, principalmente quando a gente está falando de pacientes inférteis. Assim, Sim, talvez ainda o tratamento cirúrgico seja a melhor opção. Ele causa muitas vezes uma redução do volume dos miomas. Então, uma paciente, talvez que tenha múltiplos miomas, onde a cirurgia vai meio que destruir o útero, essa seria uma possibilidade. Mas a gente tem duas preocupações em relação aos pacientes inférteis. Uma, a embolização, existiram trabalhos, isso foi meio que contraposto agora, mas a possibilidade desses êmbolos que a gente coloca na artéria uterina migrarem, porque essa artéria uterina ela faz uma anastomose, ela tem uma ligação com as artérias que irrigam o ovário. Então, perfeito. eventualmente, pela trompa, né? Através da artéria da tubária. Então, você joga os êmbolos na artéria uterina, se escapa um e vai exatamente obstruir artérias do ovário, que diminui a reserva. Então, esse é um medo que a gente tem. E Perfeito. outro é quando tem uma embolização mais maciça, o próprio endométrio também via sofrer com isso. Então, são dois pontos que a gente pode interferir. Mas, assim, são casos e casos. Eu acho que Exato, tem que se tem pesar que se muito, pesar. né? E cada caso é um caso, né? Mas é legal. Agora eu acho que é a hora de eu te perguntar, assim, quais que são as alternativas que existem, né, assim, para se atingir a gravidez de uma paciente com endometriose, né? O que é o tratamento hormonal? É a reprodução assistida? O que você pode me falar sobre isso? Fora o tratamento cirúrgico como opção, infelizmente o tratamento hormonal ele não é válido, tá? Porque todo tratamento hormonal para endometriose, para controle de dor, por exemplo, ele é praticamente contraceptivo, né? Então, ou pílula, Perfeito. DIU de progesterona, análogo de NRH, várias dessas substâncias tratadas para deixar a paciente sem menstruar e sem sintomas, impedem a gravidez. Então, quando você faz um tratamento desse para controlar a doença, a gente está meio que adiando a gravidez dela. Então, não é usado para paciente infértil. Então, se o tratamento cirúrgico não funciona, o hormonal não funciona, a reprodução assistida entra bem aí. E quando a gente fala em reprodução assistida, a gente está falando de diferentes técnicas, né? A mais eficiente, a mais clássica, principalmente para doença mais avançada, é a fertilização in vitro, né? Onde a gente vai cultivar os embriões em ambiente externo, no laboratório, de maneira que óvulos e embrião não sofra daquele efeito negativo enquanto ele está no sistema reprodutor feminino, para aquele processo inflamatório, e acaba pulando todas as etapas do processo reprodutivo que poderiam ser impactadas pela doença, né? Então, uma obstrução tubária, obviamente, causada pela endometriose, uma vez que eu vou colocar esse embrião por dentro do útero, eu estou pulando esse obstáculo. Então, ela tem essa lógica de otimizar a chance de um embrião entrar dentro do útero e dar chance para ele implantar, né? Então, isso é fertilização in vitro. O tratamento de inseminação artificial, que é uma etapa abaixo, mais conservadora, ele depende de condições mínimas, por exemplo, uma avaliação de trompa normal, para que a gente tenha um sucesso. Então, ele é voltado principalmente para os pacientes que foram operadas e que querem otimizar, seja porque também tem um fator masculino, mas querem otimizar a chance de gravidez o mais rápido possível. Então, é um procedimento mais conservador que pode ser oferecido para pacientes jovens que tenham esse perfil, né? Mas a fertilização in vitro, ela vai, frente a uma paciente com endometriose, a gente vai considerar mais nas pacientes que têm idade avançada, que têm reserva baixa, que tenham outros fatores associados, né? Então, se tem um fator masculino, como eu disse, a cirurgia, né, não cabe.
E casais que têm um tempo muito longo de infertilidade e a mulher tem endometriose, é pouco provável que a gente tenha um sucesso com um tratamento cirúrgico, né? Então, ou com uma inseminação artificial. Então, a gente é mais radical na indicação e acaba indo para fertilização in vitro. Muito bom. Nós falamos sobre endometriose, né? E agora, o que vem a ser adenomiose, né? É. O que é a adenomiose, né? E como que ela vem também a impactar na infertilidade? A Na adenomiose, fertilidade, né, no caso. a adenomiose, eu considero meio ela como a irmã da endometriose, né? Então, se eu tenho focos de endométrio espalhados na pelve na endometriose, na adenomiose esses focos estão localizados na intimidade do músculo do útero, ou seja, tem uma infiltração desse endométrio na musculatura do útero. A adenomiose sempre foi uma doença relacionada a pacientes múltiplas. Olha só como as coisas mudam, né? Os exames de imagem, à medida que foi se aperfeiçoando, a capacidade de se diagnosticar a adenomiose foi aumentando, de maneira que hoje a gente vê a adenomiose, ou talvez até questões ambientais, a gente vê muito mais adenomiose do que a gente via no passado em pacientes jovens. Então, passou-se a dar valor à adenomiose como também uma causa de sintomas e de infertilidade. A adenomiose é uma doença que traz como sintomas muito parecidos com a endometriose, então cólicas menstruais importantes, o fluxo menstrual tende a ser aumentado nessas pacientes, e ela tem uma correlação muito frequente também com a doença profunda. Então vejam que a gente tem dois fatores, a gente tem a adenomiose e a endometriose acometendo muitas das pacientes inférteis. Inclusive, a adenomiose sendo um fator de prognóstico até pior quando a gente está à frente de uma paciente que tem endometriose extensa e que vai para uma fertilização in vitro, ou seja, o resultado de fertilização in vitro com adenomiose pode cair um pouquinho. Então, você veja que algum impacto ela tem na fertilidade. As teorias são múltiplas, essa questão do processo inflamatório prejudicando a qualidade do embrião, mas parece que a contratilidade uterina tem uma certa discinesia, ou seja, contrações uterinas, elas não são favoráveis para que o embrião fique implantado, mas que seja expulso. Então, tem várias teorias sobre o porquê que ela causa, mas ela tem ganhado aí um papel cada vez maior nas pacientes que têm endometriose, a gente sempre está atento à presença de adenomiose. Infelizmente, ela não tem um tratamento cirúrgico eficiente. Então, o tratamento para essa adenomiose, em geral, passa por um tratamento hormonal, um bloqueio temporário do eixo hormonal ovariano, para que a doença regrida e, a partir dali, você passe para o tratamento de reprodução, por exemplo. Eu tinha comentado com você, tinha te perguntado antes, né, sobre essa área da radiologia intervencionista, né? Se na adenomiose, ela parece que aí sim ela teria um resultado exatamente. Acho que mais interessante, se a gente vai fazer uma embolização em úteros que tem uma adenomiose muito extensa, esse é uma opção. Existe também ultrassom focado, que é uma outra possibilidade, mas de fato. Muito legal, viu? Olha, eu estou aqui aprendendo muito, viu? Que legal, viu? Eu acho que a gente já está entrando aqui numa fase final do nosso bate-papo, né? Como que você orienta assim, uma paciente jovem, né? Que recentemente ela descobriu que ela tem endometriose, né? E ela não quer a gravidez num espaço curto de tempo, né? Ou a mesmo a médio prazo, né? Porém, ela se preocupa com o futuro reprodutivo dela, né? Então, qual que seria a sua orientação? Agora, deixa eu dar um pitaco aqui, rapaz. Eu tava lembrando agora isso de muitos e muitos anos atrás. O melhor tratamento para endometriose é a gravidez, né? Não era isso que se falava muito, né? Então, desculpa eu falar isso, mas então, como que você faz essa orientação para essa jovem?
Mas, de fato, isso é clássico. E é lógico, né? A gravidez é um ambiente hormonal que é totalmente desfavorável para a endometriose. Desculpa. Então, quando a mulher engravida por 9 meses, mais amamentação, ela está meio deixando a doença quieta, né? Perfeito. Agora, não por isso ela vai engravidar para tratar a doença, até porque depois que ela sair desse processo, a doença pode recidivar. Então, Perfeito. vai engravidar se você quiser, obviamente. Mas o fato de hoje as mulheres demorarem mais para engravidar, terem menos filhos, talvez tenha contribuído pela uma incidência que a gente acha que, que é mais vista, né? Eu acho que parte do motivo que a gente vê mais endometriose também é porque a gente diagnostica melhor do que era antes, né? Perfeito. Então, a paciente jovem que descobriu ter endometriose, primeiro a gente vai considerar sintomas, fazer toda a investigação de imagem, estadiar a doença para definir se aquilo primeiro é cirúrgico ou não naquele momento. Se ela responder bem a tratamento hormonal, é possível deixar ela com tratamento hormonal até um período mais para frente, para que ela não, como eu disse, a doença recidiva e às vezes ela é reoperada, para que ela não seja reoperada tantas vezes, né? Só que ela precisa, se ela entrar no tratamento hormonal, ela precisa fazer controles anuais aí dos exames de imagem para ver se a doença não está avançando, porque ela pode, às vezes, avançar e a paciente está relativamente controlada. Existe uma relação entre ter sintomas e a doença ir avançando, né? Mas ela merece, quando tem a doença profunda principalmente, ser avaliada anualmente para não perder o timing da abordagem cirúrgica, principalmente quando a gente está falando de doença que acomete ureter, né? Um acometimento de ureter pode trazer uma hidronefrose silenciosa e a pessoa perder um rim, por exemplo. Então, precisa ser vigiado assim. Sim. Essa paciente jovem, ela tem que ser oferecida a avaliação da reserva de óvulos dela, para ver, né, se tem endometriose, é um fator de risco. Vamos ver como é que está a sua reserva, porque na vigência de reserva baixa, você tem a opção de congelar óvulos, antecipar a sua gravidez dentro do programa que você achar pertinente e direcionar melhor essa paciente para tratamento cirúrgico de uma maneira mais conservadora. Então, se precisar operar uma paciente, o cirurgião de endometriose tem que ter uma certa familiarização com infertilidade e o impacto que a cirurgia traz na infertilidade, de maneira a não prejudicar. Às vezes, eu vou precisar deixar a doença para trás um pouco, para não prejudicar a reserva ovariana dela. Então, esses são os pontos, né? As pacientes mais velhas, a gente já é mais radical no sentido de tentar insistir para que essa paciente não perca mais tempo ou já congelar óvulos assim que possível, né? E evitar cirurgia. Muito bom. Mas engraçado, também fugindo um pouquinho, tratamento hormonal. Não, o tratamento hormonal, mas para a mulher, o tratamento hormonal muitas vezes acaba trazendo efeitos indesejados. O que que mais acaba levando? Ganhar peso, retém líquido, não sei. O que que você pode falar sobre isso? Mas do tratamento hormonal, a gente tem como mais utilizado os anticoncepcionais. Anticoncepcionais pode ser usado da forma cíclica ou da forma contínua. Estroprogestativos, ou seja, tem estrogênio e progesterona, ou só progesterona. Porque a progesterona, ela tende a atrofiar o endométrio, atrofiar os focos, deixar a doença mais quietinha do ponto de vista hormonal e inflamatório, né? Então, hoje se utiliza muito
como do ponto de vista prático, de longo prazo, o Dienogest, que é uma progesterona isolada e que a paciente fica em amenorreia com resultados bons de amenorreia e controle de dor. Mas você pode Mas utilizar também aí também Vioral. Vioral, Vioral. Tá. Você pode... você tem a progesterona intramuscular, o Depo-Provera, que a gente Perfeito. usava, mas esse sim tem uma relação maior com efeitos colaterais, tipo retenção hídrica, piora da pele, alteração de humor. Então, toda a progesterona tem essa tendência, né? Os injetáveis são mais... E talvez o que menos traga efeito colateral seja o DIU de progesterona, que é uma boa opção. Né, também, de longo prazo. Então, a gente tem que tentar avaliar para aquela paciente, primeiro a resposta, às vezes a gente vai tentar uma opção, não deu certo, vamos para outra, e o tempo que essa paciente planeja a gravidez. Né? Você não vai botar um DIU de progesterona agora para ela tirar daqui um ano para engravidar. Então, é um método que até custoso para esse fim, mas ele é um método cômodo com menos efeito colateral. Os análogos de NRH, que são medicações menos utilizadas, mais efetivas, mas também mais caras e trazem aqueles sintomas todos de menopausa, que são inviáveis de manter em longo prazo. Hoje se discute, aí tá aquela briga em relação aos implantes, né, hormonais, então você usar a gestrinona, está voltando à tona, parece que tem um efeito muito bom para endometriose, porém a Anvisa não está ainda, voltou a liberar agora, então eu acho que é uma questão só de ajuste nos tipos de trabalho que estão sendo feitos, a gente precisa de mais dados para ter mais segurança, mas que é eficiente para a melhora de sintomas, Mas todos esses métodos, como eu disse, para mulheres que não têm desejo reprodutivo. Perfeito. Que legal, viu? Eu acho que está entrando, estamos já quase finalizando. Primeiro, o que você deixaria, assim, de talvez uma mensagem, né? Tanto para as mulheres, mas hoje a gente vê, primeiro, principalmente a população, digamos, mais desassistida, ela acaba indo, muitas vezes, ao médico de família, né? Então, que ele vai atender tanto a ginecologia, Geral. pediatria, clínica geral, né? E o que seria tanto para a paciente, como também para um alerta para os colegas, né? Qual que seria a primeira coisa que ele tem obrigatoriamente que não pode descartar que venha a ser uma endometriose? O que você poderia deixar assim de alerta? Eu acho que assim, atenção a sintomas. Né? A gente, mesmo em pacientes jovens, por muitos anos, o próprio ginecologista falava, bom, assim, cólica é normal, isso conviva, porque isso aí depois que você casar, melhora e tudo mais, né? E isso Sim. não é uma verdade, principalmente para essas que têm sintomas incapacitantes. Então, a primeira coisa é classificar o tipo de sintoma. Esse sintoma te tira das suas atividades, é refratário a tratamento com anti-inflamatórios, Buscopan, isso não melhora, é um sinal de alerta. Então, ela deve procurar um ginecologista de primeira linha a princípio, ele tem que ter informação, então esse tipo de informação que a gente está fazendo aqui é fundamental, seja para o paciente, mas também para os generalistas, que possam suspeitar e pelo menos iniciar com alguns exames de investigação, mas existe é natural que esses pacientes tenham que ser caminhados para pessoal que já está mais acostumado a trabalhar com a doença em si, né? Por quê? Porque para a gente não fazer exames à toa, existem alguns exames que não vão ser válidos, direcionar e aí sim orientar o tipo de tratamento, né? Mas um ginecologista pode sim, na suspeita clínica, já iniciar um tratamento hormonal, independentemente de exames. Ele tem a clínica, sintomas típicos, ele pode passar uma pílula até que ela procure um lugar, porque no SUS a gente vai ter aí uma fila grande para conseguir passar, às vezes nem tem o especialista, né?
mas que ela possa ter um certo nível de qualidade de vida até que ela investigue. A doença não necessariamente evolui rapidamente, né? Ela é uma doença crônica, como eu disse, que vai se instalando. Então, a gente tem vários momentos para fazer esse diagnóstico. Você sabe que os trabalhos falavam que, em média, de 7 a 10 anos para que se faça o diagnóstico. Isso a literatura fala. Muita Hoje, coisa. muito tempo, né? Muito. Muito tempo sofrendo para... Exato. Hoje em dia, eu acho que isso tem diminuído, os ginecologistas estão bem alertas. O que a gente precisa melhorar é salientar esses aspectos em relação à questão reprodutiva, na presença da doença, né? E alertar ela dos fatos reais, do que a gente tem mesmo de experiência em relação a pacientes que desenvolveram infertilidade e carregam a doença, para que não se perca o momento ideal de tratar. É que a gente sempre fala, né? A clínica é soberana, né? Super. Mas, graças a Deus, cada dia você tem mais recursos tecnológicos, complementares, né? Que pode ajudar nesse diagnóstico. Então, doutor Fábio, eu quero agradecer muito a sua presença. Foi uma honra para mim poder recebê-lo aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre tudo isso que nós conversamos, né? Eu gostaria de falar que a mulher não precisa sofrer, muitas vezes, por tanto tempo, como se sofre hoje, por causa de uma doença que é benigna. A endometriose não vira câncer, mas não por isso tem que ser relegado a sua atenção, o tratamento, para um segundo plano, né? Isso provavelmente tem um custo muito alto, seja para a população, para quem sofre, seja para a nossa parte econômica do país, porque muitas pacientes faltam ao trabalho, né? Então, isso o empregador é interessado nisso. Com certeza. Então, assim, quanto antes a gente fizer o diagnóstico e trazer essa paciente para uma normalidade, melhor. Então, não fique sofrendo, né? Procure ajuda. Exatamente, procure ajuda, que tem tratamento. O tratamento é controlável. A doença nem sempre some, mas ela é controlável. E muitas mulheres nunca vão ser operadas e vão entrar na menopausa sem ter sido operadas, só meramente com tratamento clínico, né? Muito bom. Agradeço muito a presença do Dr. Fábio Biagioni Lopes, ginecologista, que veio nos brindar com seus conhecimentos sobre essa área de endometriose e infertilidade, né? Ficamos por aqui. Tenho certeza que sempre existe alguma coisa na fala dos colegas que vêm até aqui, né? Que você vai te ajudar. Então, continuaremos com nossos episódios. Vejam, ouçam e divulguem para as pessoas da sua comunidade, seus colegas, seus grupos, que é muito interessante de se ouvir. Aqui você, com certeza, vai ter sempre informações de qualidade. Sempre vai ter um vizinho, um conhecido que sofre com isso e, de repente, isso é válido, né? Muito legal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, podcast Fala Doutor.